Olá, boa tarde, bem-vindos aí ao nosso ABC das Mães. E hoje nós vamos falar de um tema que acontece aí em algumas famílias, que é o divórcio. Por isso, nós vamos ver o outro lado do divórcio, não falar só do casal, mas sim dos reflexos que isso pode trazer na vida da criança. Já já eu vou receber a neuropsicopedagoga Vanessa Vigato para discutir esse tema com a gente. Vou pedir e aproveitar para pedir para vocês compartilharem o nosso programa. Se você estiver vendo pela TV, lá na rede social, no Facebook da TV Mais ABC Oficial, é possível você assistir o nosso programa novamente, quando, como e onde você quiser. E além disso, compartilhar todo o nosso conteúdo com seus amigos. Não é demais? Porque é o que a gente mais quer aqui com o ABC das Mães. Conteúdo de qualidade para vocês. Vou aproveitar e convidar vocês para seguirem todas as redes do ABC das Mães. E eu estou falando do nosso canal do YouTube, ABC das Mães, o Instagram, que é o @CláudiaAloia, e o nosso grupo no Facebook, que foi onde tudo começou, com 35 mil mulheres aqui da nossa região, do ABCDM Paulista. E lá nós discutimos diversos temas: maternidade, família, filhos, universo feminino. Aqui, assim como aqui no programa, lá nós falamos de diversos assuntos. Diferente daqui, diariamente às 14 horas, lá são 7 dias por semana, 24 horas por dia e todos os dias do ano. Não tem feriado, a gente está sempre ali, sempre uma mamãe disposta a ajudar a outra, e é assim que funciona a nossa rede. E temos vários parceiros com descontos exclusivos para vocês, e um deles eu vou mostrar agora, que é o do meu look de hoje, que é a Cia Modas. Olha esse look, gente, que incrível esse vestido, e eu vou falar para vocês, hein? Esse é um vestido que está em liquidação lá na Cia, que vai até o dia 15 de fevereiro. Lembrando que já chegaram as coleções também de outono e inverno, e você que segue aqui o ABC das Mães tem descontos exclusivos, desconto de 10% para vocês lá na Cia Modas, tá bom? Agradecer também meu cabelo e maquiagem, que é lá do Mamãe que Disse. Agradecer o Fabrício da Valsa Fotos, que é quem faz aqui as fotos do nosso programa, e alguns vídeos lá do nosso canal do YouTube. Inclusive, ele oferece descontos para você que está assistindo a gente aí, quer fotografar o seu aniversário, o seu batizado do seu filho, o evento, enfim, seja qual for a comemoração, qual for o registro que você queira fazer, um ensaio, o Fabrício tem desconto para vocês, e as 10 primeiras mamães que fecharem qualquer tipo de pacote com eles da Valsa Fotos vão ganhar um banner grátis ali para você na faixa, só avisar que viu aqui no ABC das Mães, tá bom? Agora vamos começar o nosso programa, porque ela já chegou, a Vanessa Vigato, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, não é isso, Vanessa? Isso mesmo, e psicanalista. E psicanalista, olha que legal. Agora me conta, hoje nós vamos falar sobre o divórcio, né, Vanessa? Isso. É comum, acontece em várias famílias, hoje ainda mais do que antes, né? Antigamente as pessoas levavam casamentos falidos à frente por conta de preconceito, enfim, hoje em dia isso já está tudo melhor resolvido, várias formações de família aí diferentes, mas a gente tem que se preocupar sempre, né? Os casais resolvem aí as suas briguinhas, encrencas, mas não pode deixar refletir na criança, esse é o principal cuidado, né, que os pais devem ter. Primeiro os filhos, depois desenrola toda a situação, não é verdade? Isso mesmo, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, algumas famílias, né, que acabam decidindo se divorciar, esquece da criança, acaba tendo um momento de muita raiva. É comum, é normal. Isso é normal, mas é importante pensar na criança, né? Tá. O que é um luto para a família quando há o divórcio, e a criança também sente tudo isso. Então, ela sente a mudança da rotina familiar, ela sente a falta dos pais. Então, é muito mais saudável ter uma família com pais divorciados do que ter uma família completamente de conflito. E isso causa na criança muita angústia diariamente de ver os pais brigando. Ninguém gosta de ver os pais brigando em desarmonia. Sim. Né? Então, a criança cria uma fantasia. O que está acontecendo? Por que os pais estão brigando? É por culpa de quem? Então, eles ficam nessa insegurança. E a tendência é que eles, às vezes, se não for muito bem conversado, eles podem achar que o problema são eles. Isso mesmo. Né? Porque aí vê a mãe nervosa, triste, o pai também, ele fica lá sem entender. Imagina. Mas aí você acha que os pais devem
Às vezes acontece, gente, casal tá ali no final de semana em casa, as crianças estão ali, um momento de muita raiva e termina falando alguma coisa que não deveria na frente dos filhos. Você acha que vale o pai ou a mãe depois chegar e explicar o que aconteceu para a criança? Porque muitas vezes, né, finge que nada aconteceu, passou, aí depois sai de perto e vai conversar em outro lugar. Mas até aí a criança já viu alguma situação, né? Sim, cabe os pais conversarem com a criança e até pedir desculpas. Olha, eu estive nervoso, eu agi dessa forma, mas não é bacana. Eu peço desculpas para sua mãe ou eu peço desculpas para o seu pai. Não é dessa forma que nós temos que agir. Então, também sentar com a criança e conversar sobre aquela situação. É legal sempre pontuar, então. Sempre. Por mais que isso reforce o que aconteceu, né? Porque vai ter que voltar no assunto. Sim, e você falou essa questão da família, Cláudia. Eu sempre dou o exemplo de quando nós entramos numa casa onde o casal está brigado. Só de entrar a gente já sente um clima diferente. Então, com a criança também é igual. Ela chega na casa dela, ela sente que o ambiente não está acolhedor, seguro, então causa algumas fantasias. Como causa na gente. Às vezes a gente chega e fala, ué, né, o casal está em desarmonia aqui. E sem o casal verbalizar. Né? A gente só sente pelo ambiente. A criança também capta essa informação. Olha, então interessante é sempre pontuar com a criança. Às vezes nós pais temos a tendência de achar que eles não vão perceber. Ai, são pequenos demais, não vão entender. Ainda mais quando se trata de uma criança de 3 aninhos, 2. Mas tem que pontuar ainda assim? Ou tem uma idade para começar a pontuar algumas coisas com a criança? Às vezes esse que é o problema. Todo mundo acha que a criança não está entendendo, mas ela está entendendo. Cabe adequar o vocabulário para a faixa etária. Então, se os pais optarem por romper o relacionamento, sentar com a criança e explicar. O papai vai morar numa casa, a mamãe vai morar em outra, mas nós vamos continuar te amando e nós temos agora uma mudança de rotina, tá? E organizar essa rotina com a criança. Sentar, tentar não falar mal perto da criança, falar mal do pai, falar mal da mãe. Vai falar com uma amiga, com um amigo, né? Isso! Porque para a criança já é conflituoso. Imagina ouvir a mãe falando do pai do qual ela tanto ama, né? Então é importante sentar em harmonia, tentar conversar. Eu trouxe até um calendário que eu gosto muito de trabalhar com as famílias. Mostra aí pra gente. É um calendário que você pode marcar os dias que a criança vai com o pai, um dia de passeio, ou se o pai vai buscar na escola. Por quê? Quando o pai vai embora e a criança fica, ela fica na fantasia. Meu pai vai voltar? Quando será que eu vou vê-lo de novo, né? Isso, eu não vou ser abandonado. Então, isso traz um pouco mais de segurança. Por quê? Aqui, a criança consegue visualizar o tempo passando. Porque senão a criança acorda e fala, é hoje. Igual quando tem aniversário. Mãe, é hoje aniversário? Então, quando ela consegue visualizar a passagem do tempo, ela se sente mais segura. Então faltam tantos dias para eu ver o meu pai, faltam tantos dias para eu ir na festa. Então isso ajuda a trazer uma segurança maior para a criança. Isso mesmo para os pequenos, Vanessa? Mesmo com uma criança de 2, 3 aninhos? 3 aninhos você já pode começar a mostrar, olha aqui ó, o dia que você vai visitar um papai, vamos riscar o dia de hoje? Ai, olha o dia, você pode até colocar outras atividades, a festinha de um amigo, o dia do brinquedo na escola, tudo isso vai trazendo mais segurança para a criança. E aí é importante também que exista essa rotina do pai ir buscar no horário, devolver no horário, se a criança quiser conversar com a mãe, ligar, passar, deixar a criança ter esse contato, porque no começo ela fica muito insegura, porque será que também agora minha mãe vai me abandonar? Então, para ter esse elo de segurança no começo, depois isso vai ficando mais tranquilo e a criança segue naturalmente. E uma coisa importante que a Vanessa falou aqui é da rotina, né? A rotina que traz segurança para os pequenos, né? Isso, porque eles não têm muito a noção de tempo, não, espaço, enfim. Eles acham que às vezes uma semana é muito tempo para eles, né? E quando a gente é pequeno, a gente tende a ter isso, né? De tempo, de ser muito longo. Às vezes 1 hora para uma criança é muito tempo. Isso, então o calendário, ele consegue mostrar para a criança essa passagem do tempo.
Então, ela vai visualizando, é muito mais concreto, é muito mais real para ela do que você falar daqui 15 dias. Ela pode acordar e falar, já passou 15 dias? Ela ainda não tem essa noção. Então, isso ajuda muito. E outra coisa importante é o pai preparar o ambiente para receber a criança. Ai, muito importante. Sim, porque a criança vai se sentir acolhida, ela vai Saber se que ele sentir pensou querida. nela, né? Sim. Isso mesmo. Eu tive um pai que foi muito bacana, ele foi me procurar e eu falei para ele, orientei que ele fizesse o quarto, que ele levasse as crianças para escolher e ele fez tudo isso, né? E ele até falava, nossa, as crianças vão embora, minha casa fica toda desorganizada, eu choro assim de tão cansado. Então nós organizamos toda essa rotina e ficou muito saudável para todo mundo. Quando as crianças chegavam, tinha o quartinho, tinha o pijama, tinha a roupinha, tinha uns brinquedos, então eles já se sentiam acolhidos e sentiam que o pai estava preparado para recebê-los. Não, e acho que fica até um evento para a criança, né? Eu vou esse final de semana, é uma viagem, né, para casa do meu pai. E é um lugar novo e que é o cantinho dele também, né? Isso é muito bacana. Isso mesmo. Então, as crianças começaram a diminuir a ansiedade, consequentemente, conseguiram organizar essa rotina, o pai conseguiu colocar esses limites. Então, ao invés de deixar a criança fazer tudo, porque acontece, né, Cláudia? O pai fala, eu só vejo a cada 15 dias, pode tudo. Não, é importante colocar esses limites também. Até para que a criança se sinta segura, aquela coisa da rotina também que nós falamos aqui já atrás, né? Isso mesmo. E eu já vi muitas mães no ABC das Mães colocando, meu filho quando volta da casa do pai, ou vice-versa, né, gente? Volta porque volta de outro jeito, porque deixou fazer tudo e não pode, tem que entrar no consenso, né? Isso mesmo. Então, o que esse pai deixava tudo. Ele falava que tinha até o teclado do computador na sala, que na segunda-feira ninguém achava nada. Isso era muito cansativo, porque ele não queria falar não, justamente para a criança não se recusar a voltar no próximo final de semana. Mas não é assim. Então, o que ele começou a fazer? Proporcionar momentos com a criança, incluindo ela nas atividades, até organizando uma mesa de jantar, preparando a comida juntos. Então, ele começou a ocupar o tempo da criança, incluir a criança, né, na rotina deles e colocar os limites. Então, ficou muito tranquilo. Depois ele começou um outro relacionamento, foi super tranquilo, os limites já estavam estipulados, então a criança não sofreu tanto impacto. Porque ela já tinha limites aí, né? Ela já Porque tinha no começo, às vezes querendo agradar demais, pode errar. Aí na hora que for querer colocar o limite, a criança sofre. Quem sofre é a criança. Sim. Porque, poxa, mudou tudo de novo? Exatamente. Então é importante já deixar as regras claras desde o começo. É mais fácil, né? Fica. Agora me conta uma coisa, Vanessa. Os pais que porventura costumam discutir muito em casa, como você observa, o que você vê de reflexo nas crianças que presenciam brigas, enfim, esse tipo de discussão de casal? Tá, eles podem apresentar mudança no comportamento. Então, tem crianças que apresentam vômito, diarreia, Tudo emocional. Tudo emocional. Agressividade, um baixo rendimento escolar, porque a criança não consegue nomear os sentimentos, como a gente. Hoje eu não acordei bem, hoje eu tô triste, eu briguei, eu tô me sentindo assim. A criança não, ela vai pegando, absorvendo toda essa situação e vai transferindo para o corpo. Olha. Então ela pode ficar mais agressiva. agressiva. Eles são muito pequenos para saber lidar com tudo isso, né? Isso mesmo. Então, cabe e aos fica mais pais. agressivo na escola. Então, cabe aos pais procurar uma ajuda para a criança, caso eles não estão conseguindo, mesmo organizando essa rotina, não estão conseguindo, porque a criança passa por um luto, né? Sim. É difícil para o adulto, mas é mais difícil para a criança. E procurar uma orientação, para não deixar esses sintomas se agravarem
cada vez mais. Com cuidado, gente, tudo toma jeito. Tem que ter paciência, calma, respirar, contar até 10, né? Para as coisas continuarem caminhando. Ó, eu vou continuar aqui com a Vanessa, mas eu vou para um break muito rápido e na volta a gente continua o nosso papo. Não sai daí. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. No IASIG você fala com alunos e pais de alunos e descobre todos os motivos para estudar aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Voltamos aqui com a nossa neuropsicopedagoga Vanessa Vigato e nós estamos falando hoje sobre o reflexo nas crianças de um divórcio, que um divórcio pode trazer. E o legal é que a Vanessa está dando dicas aqui de como o casal pode conduzir aí a rotina e a vida da criança que vai ficar aí com os dois de tempo em tempos, né? Se der tudo certo, tem que ficar, né? O ideal é que o pai visite mesmo, se possível, toda semana. O ideal é a tal da guarda compartilhada, né, Vanessa? Acho que seria, para a criança, o mundo ideal do que aquelas visitas tradicionais e mais antigas de 15 em 15 dias. O ideal seria o contato sempre, não é? Para o psicológico da criança. O que você acha? O contato é importante, mas também é importante a criança ter um lugar seguro. Então, as visitas, a guarda compartilhada, ela traz um pouco de confusão para a criança. Porque tá cada hora num lugar. Muito da rotina. Nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. Então na casa do pai tem uma rotina, na casa da mãe tem outra. E toda semana muda. Toda semana muda. Então isso causa na criança uma confusão muito grande. Tá. Porque no pai eu posso fazer lição de casa de um jeito. Aí, quando ele está se adaptando, vai para a casa da mãe. A mãe tem uma outra rotina. Então fica, meu pai faz assim, você faz assim. Meu pai é mais legal. Então causa muitos conflitos na criança. Daí a importância, então, desse ex-casal,
né, se comunicar bem e chegar num Sim. comum acordo sobre a educação dessa criança, né? Porque se um fala Isso. pode, o outro não pode, imagina a cabeça da criança. Isso mesmo. E até a mãe. É natural que quando eles se separam, a mãe acaba querendo dar, Protegendo. Ai, já tá proteger. passando por isso, vou dar isso Isso. para compensar, né? A compensação. Isso mesmo, a compensação. Mas não, isso só vai trazer malefícios para a criança. Precisa existir, ela não é uma coitada, precisa existir as regras, as datas para ganhar os presentes, para ser premiado, porque ela vai premiar uma coisa que aconteceu entre o casal, que ela foi reflexo? Não. Então, não tem o brinquedo, não é o coitado, chorou, acolheu. Eu estou sentindo a sua dor, eu entendo o que você está... Aliás, eu entendo o que você está sentindo. Então, sempre acolher no afeto, não no objeto, não dar. Né? Então, tratar... Isso vale também para aquelas situações que, de repente, a gente vê muito nos dias de hoje. Uma mãe que trabalha o dia inteiro, vai lá, uma rotina de 12 horas de trabalho, sai muito cedo e chega muito tarde. E, às vezes, tende a falar, poxa, eu quase não vejo ele, vou comprar esse presentinho. Isso. Também não é legal. O bacana é o tal do afeto. A mamãe ficou longe, mas agora eu tô aqui. Isso mesmo. É a mesma história, né? Porque me fez refletir nisso aqui. Eu sei que não é o tema de hoje, mas a gente, nós como mães, a gente tende a fazer essa compensação, né? Em tudo. Tem sim. Então, conversar com a criança. Olha, eu trabalhei bastante hoje, mas como foi o seu dia? Você também contar como foi o seu dia. Para a criança falar, poxa, olha, o dia da minha mãe é esse. Fazer parte disso, né? Isso, compartilhar. Até para aumentar o vocabulário da criança. Sim. Né? Você conversar bastante, mostrar como foi o seu dia e... trazer ele para perto da sua rotina, né? Isso, e a criança fala, é importante minha mãe trabalhar. Até sentir orgulho, né? Isso mesmo. Às vezes eles ficam orgulhosos. Às vezes... eu coloco até na agenda dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu coloco lá, filho, tenha uma boa aula, eu te amo. E aí esses dias foi até engraçado que eu fui no consultório, minha filha foi junto. E ela deixou um bilhetinho na minha agenda. Mãe, tenha uma boa semana. Ai, olha o reflexo disso. E isso eu faço desde que eles eram pequenos. Desde o maternalzinho eu mandava um bilhetinho na lancheira. Então tem um reflexo, nós somos o exemplo para eles. Olha, e aí, voltou para mim. Quando eu menos esperava, tinha um bilhetinho na minha agenda de boa semana. Ai, que lindo. Esse é o maior prazer, né? Saber que a gente plantou algo bom ali na vida dos nossos filhos. E é o que a Vanessa está falando aqui dos reflexos. Tanto esses positivos, quanto nós já falamos aqui, né? Dos casais que brigam muito na frente das crianças, do que isso pode trazer para eles de negativo. E como mudar isso? É tão difícil, né? Para o casal. O que chega no seu consultório? Eu queria que você usasse exemplos de que já aconteceram lá no consultório, de um casal ter aquele conflito maior e de como eles conseguiram contornar isso e como essa criança está hoje em dia, porque é bom a gente ter exemplos, né, do que já aconteceu. Eu acho que você deve ter vários. Sim, o exemplo assim de sucesso foi desse casal que eu te falei do pai. Que ele me procurou, a madrasta também é importante. Foi participar e ela falava, as crianças não se aproximam de mim. Eles estão muito... Eu falei, calma, tudo isso é novidade. Aí eu dei algumas sugestões para que a madrasta também envolvesse as crianças nas atividades. Por mais que eles estivessem assim, um pouco resistentes, falei da questão do bilhetinho, deixa um bilhetinho, porque eu acho que ela fazia pós-graduação no final de semana. Eu falei, faz um café da manhã, deixa um bilhetinho. A criança, quando acordar, vai falar, nossa, ela lembrou de mim antes de ir. Eu fui querido, ela preparou para mim, né, um cafezinho. E depois veio a mãe das crianças conversar comigo. Depois a mãe também logo se envolveu em um relacionamento. Acho que tudo foi tão bem estruturado no divórcio que as crianças não tiveram tanto impacto. Olha que legal. Agora uma pergunta que me surgiu aqui, Vanessa. O casal se separou. Aí ele conhece uma outra mulher, ela um outro rapaz, enfim. E para apresentá-los para as crianças, né, deve gerar uma dúvida. Tem algum tempo que os pais devam respeitar? Você falou, olha, depois de um tempo eles
conheceram outra pessoa, ou se de repente já, no mês seguinte, já apareceu uma nova pessoa, já apresenta para o filho logo e não esconde. O que você sugere nesses casos? Depende muito do quanto os pais estão seguros na relação. Tá. Né? É importante também não ficar trocando toda hora esse Cada namorado, hora com um esse namorado. que nem esse pai já estava seguro com a namorada. Então, ele apresentou para as crianças. As crianças, no começo, como eu disse, ficou um pouco resistentes, mas depois brincava, chamava a madrasta para todas as atividades. Com a mãe também foi super tranquila a chegada do padrasto. As crianças estavam mais carinhosos, porque tiveram uma boa resposta com a madrasta. Então, eles não estavam tão na defesa quando chegou o padrasto. Tão inseguros, né? A única questão é quando tinha festa escolar, que iam os 4, né, a madrasta, o padrasto, e aí as crianças queriam unir os pais. Isso é natural, isso sempre. Eles queriam unir. Então, as crianças ficavam... Os pais são para sempre, né? O casal separou, mas os pais, naquela situação, eles são pais, não são um casal, né? E aí, naquela situação, eles não estavam conversando muito. Então, as crianças tentavam fazer esse diálogo. Pai, conversa com a minha mãe. Mãe, conta para o meu pai. Então, eles queriam intermediar essa união. Mas também depois foi tranquilo, os pais começaram a frequentar as festas escolar da criança, porque não tem como. Sim. Né? E foi um caso de sucesso muito bacana. Então, não importa o tempo que já aconteceu esse divórcio. O que importa é se a mãe ou o pai estiver seguro nesse novo relacionamento, aí sim, mesmo que tenha acabado de se divorciar, e enfim, às vezes acontece, né? Já tinha outra pessoa, enfim, já está seguro nesse outro relacionamento. Ainda assim, não espera esse tempo? Esse casal não esperou. Tá. Assim que tiveram a ruptura, o pai já apresentou a madrasta. A madrasta estava muito envolvida. Então, ela estava disposta a assumir, né, essa dinâmica familiar. Então, ela ia com o pai, ela ia sempre nas orientações, né, no consultório com o pai, e ela seguia tudo. Ela ia falando, Vanessa, assim, até me superou um pouco as expectativas. Eu falei do calendário, ela fez um calendário temático para os meninos. Olha que legal. Sentou com eles, olha, aqui são os dias da visita, programava atividades. Então, foi muito bacana. E aí o pai ligava, filho, risco dia 5, filho, risco dia 6, como foi seu dia? Então, o pai não perdeu esse contato. É importante, então, por mais que as crianças não estejam ali no final de semana com o pai, uma ligação, hoje em dia o WhatsApp, que eles mantenham uma rotina de contato, né? Não somente no final de semana, que corresponde ao da visita. Isso mesmo. Porque eu vejo muitas vezes pais que só ligam, só passam lá de 15 em 15 dias, depois somem. Né? E só daqui 15 dias, não tá errado, né? Isso. Eu tenho casos de que o pai se isolou completamente, até por ter muito vínculo com a mãe, né? E ele não manteve a relação com o filho. O filho fica bem depressivo. Não pode, né? Tem que Principalmente adolescente, que tem a figura paterna como referência. E aí o pai acaba não tendo muito vínculo com a mãe e acaba esquecendo o filho também. E aí aparece bastante casos de depressão nos adolescentes. Sérios, né? E a mesma coisa vale quando existe um divórcio, que as crianças, né, que já são adolescentes, não são mais crianças, a mesma coisa, da rotina, do acolhimento na casa do pai ou da mãe, segue a mesma linha, né? A mesma linha. Talvez não seja necessário esse tipo de calendário, sim. Porque eles já conseguem ter noção de tempo. Tá. Mas criar essa rotina, eu vou te buscar no futebol, pegar uma vez na semana na escola. Ter essa rotina é muito importante. Ai, muito legal, viu, Vanessa? Obrigada por ter vindo. A Vanessa que entrou em contato através do Instagram, não foi, Vanessa? Ou foi do grupo? Foi do grupo. Foi do grupo, né? Foi. Olha que legal, quantas riquezas a gente tem no nosso ABC das Mães. A Vanessa era uma delas. Obrigada, adorei que você veio, viu? Obrigada por ter vindo, por ter dado um norte aí. Porque às vezes o casal tá passando por esse momento que é tão difícil, é complicado na vida de qualquer pessoa. Quem quer, né, terminar algum relacionamento que era para dar certo? A gente sempre começa algo que é para a vida inteira. Se às vezes não dá certo, tem aquele período ali de luto que é um pouco mais conturbado, mas com calma,
com conhecimento, tudo dá certo. Isso né? mesmo. Obrigada, viu, Eu que Vanessa, por ter agradeço. vindo. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais aí com o nosso ABC das Mães. E agora eu volto segunda-feira. Um excelente final de semana para vocês. Brinquem muito, beijem muito, curtam seus filhos, porque a infância, ó, passa assim, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.